tentar impedir que eu viesse nascer. Planejaram que eu não fosse viver. Disseram que a hora é agora. E calar minha respiração. Mas aqui dentro o amor prevaleceu. Quando minha mãe foi tocada por Deus. Filho, não tenha medo. Não vou desistir. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria estar junto com vocês. Estamos iniciando mais uma live. Estamos essa semana com a abertura onde foi encontro, né, da Semana Nacional da Vida e também celebrado no dia 8, o dia do nascituro. E hoje a gente quer acolher a todos, né, vocês que já estão participando aí. E também queremos hoje, quem vem fazer um bate-papo, compartilhar um pouco com a gente, é o diácono Luiz Biasotto. Ele é encardinado na paróquia São Joaquim em Santana. Então, eu vou convidar ele para participar com a gente e aí a gente segue junto, tá bem? Boa noite, diácono. Tudo bem? Sua bênção, seja bem-vindo. Deus abençoe, Lúcio. Muito obrigado. Tá bom? Muito boa noite a todos vocês que nos assistem através desse meio de comunicação. Nessa semana que nós dedicamos aí para olharmos um pouquinho para a família, nós nos reunimos então nesse dia para darmos continuidade nessa semana importante para cada um de nós. Desde já nós acolhemos a cada um e entregamos o dom da vida de cada um nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o único e autor da vida. Assim, convido a vocês, agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco dessa vivência, desse estudo da palavra nos que é colocado hoje. Então, assim, gostaria que nós possamos iniciar fazendo o nosso sinal da cruz, que é o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, vamos fazer a oração inicial que está contida no nosso livrinho, A Hora da Vida, para que nós possamos nos introduzir nesse momento de oração. Ó Maria, aurora do mundo novo, Mãe dos viventes, confiamo-vos a causa da vida. Olhai, Mãe, para o número sem fim de crianças a quem é impedido de nascer, de pobres para quem se torna difícil viver, de homens e mulheres vítimas de imunana violência, de idosos e doentes assassinados pela indiferença ou por uma suposta compaixão. Fazei com que todos aqueles que creem no vosso Filho saibam anunciar com desassombro o amor aos homens do nosso tempo e o evangelho da vida. Alcançai-lhes a graça de acolher como um dom sempre novo a alegria de o celebrar com gratidão em toda a sua existência e a coragem para o testemunhar com laboriosa tenacidade, para construírem, juntamente com todos os homens de boa vontade, a civilização da verdade e do amor, para louvor e glória de Deus, Criador e amante da vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir também neste momento sobre cada um de nós, por todos os membros da pastoral familiar espalhada pelo nosso Brasil, para que o seu trabalho árduo e incansável possa atingir o objetivo desejado, que é levar a paz, o amor a cada família. Vamos rezar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pedindo sempre a ajuda, né, a fortaleza e o discernimento do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo,
Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, então nós começamos aqui mais esse encontro que nos é proposto para o dia de hoje. Um pequeno lembrete, ontem nós assistimos com o Padre Charles, o primeiro encontro, onde falou do valor incomparável da pessoa humana. O valor, a importância de cada ser humano que Deus um dia escolheu, que Deus chamou para a vida e nos tornastes filhos e filhas dele. E assim, um pouco com um contraste do que nos foi apresentado ontem, nesse segundo dia nós somos chamados a meditarmos um pouquinho com o título Na Raiz da Violência contra a Vida. Ontem, se nós falávamos, né, do valor incomparável da pessoa humana, hoje nós somos quase que obrigados a falar desse tema um pouco triste, porque quando nós falamos na Semana da Vida, nós pensamos em alegria, em paz, em tudo que é vitorioso, mas nós não podemos nos esquecer que essa violência que assola o mundo, que assola a nossa sociedade, que preocupa as nossas famílias, cada dia ela chega mais perto de nós, das nossas famílias, dos nossos entes queridos. Por isso, essa realidade nos é colocada hoje, para que junto nós possamos pensar um pouquinho, discernir, mas principalmente para que nós possamos tomar a atitude de cristãos de poder fazer algo por essas famílias que hoje necessitam do nosso apoio. Logicamente, eu tenho certeza de que vocês que me assistem neste momento ou já ouviram, ou já perceberam, ou já viveram algum momento de violência que atenta contra a vida humana, ou contra o valor, ou contra a dignidade humana. É justamente por isso que hoje nós estamos aqui. Nós vamos usar 2 subsídios, né? Eu vou usar o livreto Hora da Vida e também a encíclica do João Paulo II, Evangelho Vitae, que foi escrito em março de 95, e é onde esse livro também ele se baseia nessa encíclica do Papa Francisco. Então, tudo o que nós meditarmos está relacionado a essa encíclica do nosso Papa João Paulo II. E dentro dessa encíclica, ele nos coloca uma leitura para que nós possamos nos apoiar nesse tempo em que nós vamos estar juntos. O texto que nos é proposto, ele é tirado do livro de Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Gostaria de estar lendo para vocês, para que depois nós pudéssemos refletir um pouquinho. O homem conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: adquiri um homem com a ajuda de Yahvé. Depois, ela deu também à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e as gorduras do seu rebanho. Ora, Yahvé agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Yahvé disse a Caim: por que estás irritado e por que teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça?
Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta como um animal acuado que te espreita? Podes, por um acaso, dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre o seu irmão Abel e o matou. E Yahvé disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? E Yahvé disse: que fizeste? Ouço o sangue do teu irmão do solo clamar por mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Então Caim disse a Yahvé: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil. Terei de ocultar-me longe de tua face e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matarás. Yahvé lhe respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Yahvé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença de Yahvé e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Meus irmãos, minhas irmãs, meditando um pouquinho sobre essa leitura tirada do livro de Gênesis, nós vemos aqui o primeiro ato de violência contra a família. Caim mata seu irmão Abel, seu irmão de sangue, por um motivo tão tolo, por um motivo fútil, pela inveja. As oferendas de Caim agradaram a Deus, de Abel agradou a Deus, e a de Caim não foi agradável a Deus. É nesses pequenos detalhes que começa, talvez, um grande ato de violência. Como nós ouvimos no texto, Yahvé diz a Caim que, quando nós não agimos direito, o pecado fica na nossa porta, à nossa espreita, esperando uma oportunidade para que ele possa entrar na nossa vida. Caim deixou-se vencer pela ira, pela inveja, até deixar que ela dominasse o seu coração para que ele viesse a matar o seu irmão. Nós precisamos estar atentos no mundo de hoje, porque às vezes a grande violência ela começa disfarçada na nossa vida, na nossa sociedade, e mais perigoso ainda dentro da nossa própria família. Um ato de inveja, um ato de ciúme, às vezes uma disputa por um poder ou outras coisas parecidas, é o suficiente para que, se nós não a dominarmos, nós podemos também cometer algo violento contra os nossos irmãos e irmãs. Nessa realidade em que nós acabamos de ouvir e sabemos que é uma realidade da nossa sociedade, nós precisamos pensar um pouquinho como é que eu me encontro hoje dentro da minha casa, dentro da minha família, para que juntos nós possamos tomar essa consciência de que nós precisamos fazer algo que seja muito importante para o nosso bem, para a nossa paz, para tudo aquilo que nos rodeia. Assim, no texto fala que Caim ofereceu frutos que não agradam a Deus. Mas o que será que nós temos feito que não agrada a Deus também? Deus espera de nós bons frutos, frutos que sejam agradáveis a Deus, que sejam agradáveis à família, à sociedade, mas nem sempre nós conseguimos fazer com que esses frutos sejam sempre agradáveis a Deus. Precisamos sempre nos vigiar e sempre estar rodeado
de bons pensamentos, de boas intenções, para que, conduzidos pela força do Espírito Santo e pela coragem que ele nos dá, para que nós possamos sempre lutar contra tudo aquilo que ofenda a vida humana, que possa trazer risco à nossa dignidade. Somos todos filhos e filhas de Deus, por isso nós temos a obrigação. Deus nos chama para sermos promotores da vida e não da violência. Então, assim, nós precisamos pensar um pouquinho na pergunta que o Senhor fez a Caim. O Senhor pergunta a Caim: o que fizestes? Veja bem, Caim sabia muito bem o que ele fez e todo o mal que ele tinha praticado contra o seu irmão. Mas essa pergunta, ela poderia ser dirigida a cada um de nós hoje do nosso tempo. Talvez Deus nos questione o que nós temos feito, aquilo que não é da sua vontade, aquilo que nós fazemos que desagrada o amor de Deus, que nos afasta dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Nós fazemos coisas que machuca, que magoa, que fere as pessoas. Ou também poderíamos refletir com a pergunta inversa: o que é que nós não temos feito no nosso mundo de hoje? Porque nós sabemos que muitas famílias hoje necessitam da nossa ajuda, precisam da nossa solidariedade. Existe aquele ditado que nos diz, né, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que é um ditado um pouco fora do contexto, porque nós devemos e precisamos sim fazer algo. Logicamente que devemos tomar os nossos cuidados, as nossas precauções, mas nós sabemos que na nossa rua, na nossa sociedade, na nossa comunidade hoje, existem muitas famílias que já estão enraizadas nessa violência e que, para eles, isso acabou se tornando uma normalidade. A violência e o pecado, elas vão entrando devagarzinho na nossa vida e nós vamos nos acostumando cada dia um pouco mais com esses atos, com essas palavras e passamos então a entender que isso é uma coisa normal. Precisamos ter o discernimento de saber até onde é esse normal e aonde passa a nós colocarmos as nossas ações, as nossas atitudes, para que esse mal possa ser cortado da nossa vida, da nossa família ou da nossa sociedade. Logicamente, nós sabemos que sozinho nós não conseguiríamos fazer grandes coisas, mas quando nós trabalhamos em um movimento, quando nós trabalhamos para alguma outra forma, nós conseguimos agregar mais pessoas para que essas famílias sintam que alguém luta por elas. Se o mundo luta contra elas, nós, famílias cristãs, que sabemos o valor que tem a nossa vida perante Deus, nós precisamos estar sempre dispostos e com a coragem suficiente para denunciar tudo aquilo que é feito contra uma pessoa que não agrada a Deus e que fere a sua dignidade ou fere o seu corpo de alguma maneira. Assim, se você não age bem, como disse no texto lá, o pecado fica na porta como uma fera querendo te pegar. Assim, quando nós não agimos bem? Essa talvez seja uma pergunta muito pertinente a cada um de nós, porque corro o risco, eu, diácono, de achar que tudo o que eu faço é correto, que tudo aquilo que eu faço está certo. Então,
nessa semana de estudo, de discernimento, de escuta da palavra, nós precisamos olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos, para que nós possamos ali verificar se nós não estamos fazendo algo que não esteja sendo agradável a Deus. Porque quando nós não agimos dessa maneira, o pecado fica na porta, esperando essa oportunidade. E Deus perguntou para Caim: por um acaso você pode dominar essa fera? Se Caim não conseguiu, provavelmente também eu não vou conseguir dominar essa fera. Pela insistência, se nós temos um Deus que age por nós 24 horas por dia, nós sabemos que o mal, que a tentação também tem esse tempo para nos atentar, que fica nos espreitando e esperando só uma oportunidade para que ele possa entrar na nossa vida e na nossa família. Assim, precisamos, então, refletir um pouquinho das nossas ações cotidianas, do nosso dia a dia. Será que já fui vítima de alguma violência? Ou conheço alguém que passou por uma situação difícil nesse sentido? Acredito que, a maioria de nós, algum tipo de violência nós já passamos ao longo da nossa vida. Precisamos pensar se nós conseguimos superar esse momento que nós passamos, ou se eu ainda guardo sequelas dentro de mim, se eu guardo mágoa, ressentimentos. Porque se isso ainda está dentro de mim, primeiro que ela está me ferindo e machucando a mim, mas isso um dia pode também sair do controle e eu acabar querendo revidar. Será que nós sabemos de alguém que passou por uma situação difícil de violência? Será que nós fomos capazes de olhar com um olhar de misericórdia? Nós podemos nos lembrar da passagem do bom samaritano. Será que eu olhei com ternura para aquele homem, tive compaixão e fui ao encontro dele no intuito de poder ajudá-lo, de poder socorrê-lo, de colocá-lo num lugar seguro? Ou será que eu me omiti? Preferi ficar no silêncio, no conforto da minha casa, como na maioria das vezes nós o fazemos. Não está dentro da minha casa, então não é problema meu. Isso não é um pensamento que cabe para um bom cristão. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que Deus nos chama a olhar para os nossos irmãos e irmãs, a todo aquele que tem a sua dignidade, a sua integridade ameaçada. Então, possamos refletir um pouquinho sobre isso. Depois, existe somente a violência física? Ou também podemos ser violentos através das nossas palavras ou de outras das nossas atitudes? Podemos ser violentos, às vezes, de maneiras bem sutis. Por exemplo, através do desprezo. Quando eu desprezo um membro da minha família ou uma outra pessoa por diferentes motivos, seja por classe social, por opção sexual ou por outras coisas, se eu desprezo essa pessoa, eu estou praticando um ato de violência também contra ela. A violência, lógico, a violência física, ela é o ápice daquilo que nós não queremos. Mas a violência, ela vem também em outras formas, através de palavras, às vezes que machucam, que ofendem, e que às vezes, na maioria das vezes, quando nós ofendemos uma pessoa de maneira forte, isso é difícil de passar. Porque tem um ditado que é verdadeiro: aquele que bate sempre esquece, mas aquele que apanha jamais vai esquecer. Então, que nós possamos nos policiar para que não praticamos a violência da palavra, do desprezo, pois todos nós somos filhos e filhas de Deus. Podemos refletir também
se eu já cometi algum ato de violência contra alguém. E se eu consigo avaliar o que me levou a isso. Isso é muito importante, porque quando nós praticamos um ato de violência, sempre tem uma causa, um motivo. E se eu consigo avaliar esse motivo, o que me levou a eu praticar esse ato, fica mais fácil para que eu possa me corrigir, para que eu possa procurar uma ajuda, para que isso não se repita nunca mais, para que eu não machuque outras pessoas. Agora, quando eu não tenho essa consciência do que me levou a isso, eu posso fazer isso outras vezes. Então, eu preciso procurar uma forma de eu sempre melhorar. Nós sabemos que Deus é misericordioso. Nós podemos ver até no próprio texto que ele coloca as mãos sobre Caim para que aquele primeiro que eu encontrasse não o matasse. Mas isso não me dá o direito de eu voltar a pecar contra o meu irmão. Precisamos corrigir todas as nossas falhas no que toca a quando eu me trato ao meu irmão. E a pergunta que eu gostaria de fazer é por que vemos a violência crescer tanto hoje em nossos dias, na nossa sociedade? É só nós assistirmos um pouquinho os telejornais ou acessarmos as mídias, nós vamos ver como que essa violência hoje ela tomou conta da sociedade, tomou conta do mundo e está enraizada nas nossas famílias hoje, explicitamente ou uma forma mais sutil. Mas nós sabemos que essa realidade, infelizmente, ela existe dentro das nossas famílias hoje. E não vamos pensar que é só aquelas famílias que são distantes da igreja ou que não participam de movimento, que não têm fé. A realidade nossa hoje, ela é dura e realista. A violência ela existe na família cristã, sim. É só nós estarmos um pouquinho atentos e nos policiarmos um pouquinho e nós vamos ver muitas famílias cristãs passando por dificuldades no relacionamento com os pais, com os filhos, com os irmãos, com os avós. Isso é um perigo, porque começa na família e depois isso pode sair para fora do nosso controle. Então, que nós possamos, a cada dia, pedirmos a intercessão de todos os santos e santas de Deus para que nos mantenham virtuosos no caminho de Deus, para que nós possamos ser promovedores da paz e não da violência. E aí, aquilo que Deus nos chama é que atitudes concretas nós estamos fazendo ou podemos fazer para que possamos melhorar a paz nas nossas famílias. Pensemos um pouquinho, com muita atenção nessa pergunta. Porque às vezes nós achamos que a nossa família é perfeita. Família perfeita, nós sabemos que só existiu uma, que foi a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Essa é a família perfeita. Essa é a família para quem eu devo olhar e enxergar ali uma família sem mancha, sem defeito. Nós somos humanos, somos pecadores. E por mais que nós nos esforcemos ao longo da nossa vida, nós sabemos que a nossa família, ela tem as suas falhas, elas possuem os seus defeitos. E é dentro dessa família que eu estou inserido, que eu tenho que fazer jus àquilo que Deus me pede, que é promover a paz em nossas famílias. Essa realidade, hoje, parece que tudo é normal. Às vezes nós vemos filhos respondendo para os pais,
ou pais respondendo de maneira ríspida para com os filhos, esposos e esposas se ofendendo, mas a gente acha que isso é coisa do mundo, coisa do dia, o mundo moderno. Mas não é. Isso é coisa do mal que nos espera lá fora. A família que aqui dentro tem o seu pensamento voltado para Jesus, voltado para Deus, nós precisamos perseverar nesse caminho da paz. Porque a paz não é somente uma ausência de guerra, a paz é aquela paz que eu tenho dentro do meu coração para que eu possa trabalhar ela dentro da minha família. Se o meu coração não estiver em paz, dificilmente vou conseguir trabalhar isso junto às outras pessoas. Assim, nos mostra que esse nosso trabalho, ele é interminável. Ele é cansativo? Sim. Mas nós precisamos lutar dia a dia pelas nossas famílias, pelas famílias daqueles que esperam de nós a solução dos seus problemas, uma ajuda necessária quando preciso, e que assim nós possamos caminharmos juntos nesse grande movimento que precisa o mundo. Se todos nós pensássemos igual, a violência não existiria. Mas existem as pessoas que praticam a violência, que praticam o mal. E isso é o que nós estamos aqui hoje, para pensar um pouquinho nessas realidades aqui. Então, precisamos nos lembrar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e para sermos felizes. Esse é o pensamento de Deus quando Ele nos criou. Deus um dia nos escolheu, nos chamou à vida e nos trouxe e nos colocou no seio de uma família para sermos felizes. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Tenho certeza disso, de que esse é o plano de Deus para mim, para você, para todas as pessoas constituídas. Somos criados para sermos felizes. Mas essa felicidade, a cada dia parece que ela se torna algo quase que impossível, porque os problemas do mundo, os problemas da vida, os problemas que nos cercam, parece que a cada dia aumenta, parece que o cerco vai se fechando, e aí nós corremos o grande risco de acharmos que a violência vai nos vencer. Não podemos concordar com esse pensamento. Precisamos pensar que, se eu pratico algo de violência contra qualquer meu irmão, seja meu irmão de sangue, seja meu irmão lá da comunidade, seja o meu irmão do meu trabalho, é contra Deus que eu também estou fazendo uma violência. Porque todos somos filhos e filhas de Deus. Todos somos criados à imagem e semelhança de Deus e todos temos o mesmo valor perante Deus. Então, antes de praticarmos qualquer ato de violência, que nós possamos discernir um pouquinho, pensar um pouquinho. Porque algumas formas de violência, elas vêm disfarçadas na nossa vida, como o aborto, por exemplo. Aquela pessoa que talvez não seja tão instruída ou não tenha uma fé tão viva dentro de si, se ele começar a assistir algumas coisas ou ler alguma coisa, ele pode se deixar influenciar por essa ideia de que o aborto é para o bem da mulher, para o bem da mãe. Então, eles colocam umas fantasias em cima dessa ideia para que o aborto possa ser liberado. Nós não podemos concordar com isso. Porque sempre quem sofre é o lado mais fraco da situação. O feto, o nascituro ainda no ventre de sua mãe, ele não tem poder de palavra, ele não tem poder de decisão, ele não tem o poder de gritar, eu prefiro a vida. E quem tem que fazer isso somos nós. Nós temos que ser as pessoas, as vozes que vão gritar
para que o aborto jamais seja aprovado, pois é uma forma violenta, agressão à vida e à dignidade humana, impedir uma pessoa de nascer. A eutanásia. Hoje, cada dia maior o número de pessoas que colocam seus pais em asilos, em orfanatos, em lar dos idosos, cheio de boas intenções, porque lá é um bom lugar, lá tem mais pessoas para que possa cuidar dele, lá ele vai ser mais bem cuidado do que em casa. Hipócritas. Nós temos que pensar que se um dia os nossos pais nos deu a vida e cuidou de nós ainda como crianças, nós temos o dever cristão de cuidar deles até o final da sua vida. A eutanásia, não aguento mais ver aquela pessoa sofrer. Quem tem o direito de dar a vida, que é o Senhor da vida e da morte, é só o Senhor nosso Deus. Ele tem o poder sobre a morte. Nós estamos aqui para lutar pela vida. Então, aí, poderia falar um pouquinho, uma forma de violência contra a vida, contra a dignidade, e que às vezes nos passa despercebido, que é a violência da fome. É só nós olharmos um pouquinho mais atento. Tenho certeza que na minha cidade, na periferia, embaixo de uma ponte ou uma outra casa mais humilde, tenho certeza que hoje muitas pessoas estão sem o pão em sua mesa para se alimentar. Isso também é uma forma de violência e um atentado contra a vida. E cabe a nós mudarmos essa situação. Nós vivemos num mundo em que deixamos que o capitalismo tome conta das nossas vidas, dos nossos pensamentos, a má distribuição de renda, e deixamos pessoas morrerem de fome. Pesquise um dia e verifique quantas pessoas morrem de fome em um mês no mundo. Vocês vão se assustar. É um número absurdo. Se nós achamos que a pandemia tira muitas vidas, sim, tira. Mas pesquisa lá quantas pessoas estão morrendo de fome hoje no mundo por falta de respeito, por falta da nossa sociedade, da nossa política, de nós mesmos fazermos um pouquinho mais por aqueles que estão passando essa forma de violência hoje. Podemos falar também do trabalho escravo. Quantas pessoas hoje se sujeitam a trabalhar simplesmente por um prato de comida? Porque não tem como se sustentar e acaba se sujeitando a isso ainda quando tem um prato de comida em troca do seu trabalho. Isso é uma ofensa à vida, isso é uma ofensa à dignidade e vai contra aquilo que nos pede o Santo Evangelho, como nós refletimos ontem, o valor incomparável da pessoa humana. Que valor é esse que eu dou? Se eu deixo a pessoa morrer de fome, se eu deixo uma criança ser abortada no ventre da sua mãe, se eu deixo praticar a eutanásia porque estava sofrendo, nós precisamos, a cada dia, nos atentarmos. O estupro, uma forma de violência, e que às vezes acontece nos lugares que a gente menos espera. Geralmente dentro de uma família, por pessoas próximas ou pelo próprio parente. Uma forma de violência que deixa sequelas para a vida inteira, que jamais uma pessoa que foi estuprada vai conseguir esquecer e superar tudo isso, todo esse sofrimento. Que nós possamos nos estar atentos. E talvez hoje a forma de violência que mais nos coloca medo é o incentivo ao uso de drogas que a sociedade coloca. Nós sabemos que basta nós sairmos à rua, tenho certeza que vários lugares nós vamos achar pontos de drogas serem vendidas livremente e abertamente a todos os jovens,
filhos e filhas de pais e mães que estão em casa orando pelos seus filhos, estão sendo incentivados por outras pessoas para que possam, então, a fazer uso de drogas. Isso também é uma forma de violência contra a nossa vida. Aí, eu pergunto a vocês que, diante de todas essas formas de violência, que eu pautei um pouquinho aqui, tenho certeza que talvez você aí lembrou de alguma que eu não citei, porque se formos falar de todas, precisaríamos até de um tempo maior para refletirmos. Mas eu coloquei talvez aquilo que veio assim fortemente na minha cabeça e que mais me preocupa, porque também tenho uma família, tenho 2 filhos com 20 anos de idade, e eu sei que lá fora o mundo quer eles para o mundo e nós queremos ele para a vida. Então, nós precisamos refletir um pouquinho diante de tudo isso, porque o Senhor, nosso Deus, nos faz um grande convite a cada um de nós. Esse convite não é só para mim, o diácono Luiz Carlos, ou para a minha família, ou para a sua família. Esse convite é feito a cada pessoa, para que nós possamos, cada um de nós, somos chamados e que precisamos nos mover na proteção e na proteção da família. Porque é na família em que surge uma nova vida. E é no seu seio e sobre a sua proteção que a etapa final da existência humana deveria terminar. Olha o que nos fala esse pequeno trecho, que é dentro de uma família onde se deve nascer uma nova vida e também onde deve terminar uma nova vida. Que os nossos idosos, que os nossos pais, os nossos avós possam terminar os seus últimos dias junto conosco, por mais que eles já não estejam mais, às vezes, cientes dos seus pensamentos, das suas ações, das suas atitudes, mas nós precisamos ter essa certeza de que o melhor lugar para eles é dentro da sua casa, junto da sua família, aquela família que ele constituiu um dia, que ele educou e que ele sofreu muito para educá-la e dar alimento a ela um dia. Assim, a partir dessa realidade, somos chamados a promover a autenticidade do amor conjugal e com todos os elementos que dele provém, como o companheirismo, o perdão, a abertura à vida e o diálogo. O amor conjugal, ele é, dentro da família, ele é o lastro que sustenta a paz. Porque se o casal não se entende, se o casal tem brigas, se ofendem, deixam-se praticar a violência, para os filhos não tem outra saída. Nós precisamos nos atentarmos a tudo isso que nos rodeia. E é verdade que nesses tempos atuais em que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar muitos obstáculos para colocar essas nossas ações que promovem a paz, a justiça, em prática. Porque é nesse momento que nós devemos fazer sobressair a nossa fé. A fé que eu professo no Cristo Senhor é nesse momento de dificuldade que algo parece que me impede de ir a favor do meu irmão, que eu tenho que manifestar esse meu desejo e ir, sim, ao seu encontro. Por quê? Se nós temos muita dificuldade, nós temos que saber também que nós temos uma pessoa que nos ajuda muito. Se nós formos olhar lá no texto de Mateus, capítulo 28, deixa eu ver aqui onde que está. Mateus 28, capítulo 20. Jesus vai dizer para nós que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que a nossa missão ela é muito difícil, mas nós sabemos que temos o Senhor Jesus que caminha conosco a cada momento, que Ele vai junto de nós.
E esse Senhor Jesus foi aquele que também passou pela violência da cruz. Jesus enfrentou a cruz, a violência. E como Jesus enfrentou essa violência? Com a paz. Jesus não revidou. Jesus não colocou seu exército, não colocou seus discípulos para brigar. Jesus aceitou a sua cruz através da paz. E foi através da paz que ele nos mostrou que da cruz é a nossa salvação. Jesus conseguiu, através da sua obediência a Deus e da sua paz, ele conseguiu transformar o lenho seco da cruz em árvore da vida. Por isso, nós somos chamados a sermos testemunha desse evangelho. Porque se Jesus um dia se entregou na cruz por cada um de nós, porque nós devemos nos calar diante dos nossos irmãos e irmãs que sofrem. Aí, nós precisamos refletir um pouquinho. Já estou terminando, estamos chegando ao final, porque para nós nos lembrarmos um pouquinho do texto que nós lemos lá do livro de Gênesis. Jesus pergunta a Caim: o que fizestes a teu irmão? E a resposta de Caim, ela é um pouco dura, e ele diz: não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? Essa resposta, ela é muito clara para cada um de nós. Sim, nós somos e devemos ser o guarda dos nossos irmãos. Precisamos, nesse sentido, interpretar a resposta de Caim a essa pergunta. Sim, todo homem é guarda do seu irmão, porque Deus confia o homem ao homem. E assim, dessa forma, ele é guarda do seu irmão, porque Deus confia e tendo em vista também tal entrega que Deus dá a cada homem em sua liberdade, que possui uma dimensão essencial. Trata-se de um grande dom do Criador, quando colocada como deve ser ao serviço de outra pessoa que precisa do nosso auxílio. Então, esse pequeno texto eu tirei lá da encíclica Evangelho Vitae, que eu citei para vocês lá no início. E assim nós vamos, já vai dando o avançar das horas, mas gostaria de deixar um pensamento, de que se nós nos acharmos que somos insuficientes ou incapazes para promover a paz, eu estou dando a chance e a oportunidade do pecado, do mal que está lá fora, entrar dentro da minha casa. Que nós possamos colocar a cruz de Cristo à nossa frente, para que nós possamos superar todos os obstáculos, todas as dificuldades, para irmos ao encontro daquele irmão e irmã que hoje sofre algum tipo de violência no seio da sua família. Amém? Então, assim, eu vou chamar o Lúcio, para que ele possa verificar se existe alguma pergunta, ou caso contrário, nós podemos fazer a oração final. Lúcio, você está por aí? Já estou aqui, Diácono. Tudo bem? Foi rápido, Opa, hein? Lúcio. Passou muito rápido. Olha, Passou. Parabéns. Foi bem. Momentos de partilha muito importantes para o nosso dia a dia, para a nossa família, para a gente, para o nosso conhecimento. Mas vamos ver se tem vários que entrou aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Geralmente a turma parece que tem medo de fazer pergunta, né? E eu tenho medo que eles perguntem também. Mas é sempre assim. Vamos aguardar uns minutinhos, ver aí, tem, a gente já colocou, a Maria entrou, a Ana, o Lúcio, né? Enquanto você vai vendo aí, eu queria fazer uma oração pela paz no mundo, tá bom? Fica à vontade. Então tá bom. Essa oração é pela paz no mundo, que todos nós possamos rezá-la, porque às vezes a paz que nós conseguimos na nossa casa não é a mesma paz que está na casa do meu vizinho, a casa de tantas outras casas por aí que hoje se encontram desamparadas. Mãe Aparecida, bem sabeis que o povo de Deus está sofrendo as consequências da violência,
das guerras, do materialismo e da falta de amor ao próximo. Neste tempo tão difícil, onde a vida já não é mais valorizada, não encontramos, aos olhos humanos, soluções imediatas para tão graves problemas. Por isso, Mãe Aparecida, pedimos que venha nos confortar e proteger. Roguemos que olhe para os que sofrem hoje. Chamamos a presença dos anjos celestes em nossas casas e que eles estejam sempre presentes, combatendo o bom combate nos 4 cantos desta terra. Assim, ilumine os nossos líderes para que, recebendo a verdadeira inspiração divina, possam tornar sábias decisões, promovendo a paz para o seu povo. Sabemos que, através da sua poderosa intercessão, Mãe Aparecida, muitas graças serão derramadas sobre todos nós. Mãe amada, peço que leve essas preces até Jesus. Meu Senhor e meu Deus, olhe para a minha fragilidade. Não tenho forças para mudar o mundo, mas sei e creio firmemente que somente tu o podes fazer. Por isso rezo com fé e acredito que seu tempo, Senhor, mudarás a nossa realidade e as nossas famílias. Amém. Muito bem. Como estamos, Lúcio? Até agora não teve nenhuma pergunta, somente agradecimentos. A Carol aqui colocou parabéns, muito bom. Os demais colocaram aqui também, agradecendo. Okay. Então, acho que não vai ter muita pergunta. Aí eu queria colocar já a página de amanhã que a gente vai ter já o terceiro encontro, né? Uhum. Aqui amanhã a gente vai ter o terceiro encontro, vai ser sinais de esperança e convite ao compromisso. E amanhã quem vai... deixa eu pegar aqui. Amanhã quem vem falar com a gente também é o diácono Luiz Silva. Hoje foi o diácono Luiz Beazuto e amanhã vai ser o diácono Luiz Silva, que está na Matriz São José, aqui também em Mojimirim. Certo? Perfeito. Então, e eu queria fazer um outro convite também, antes da gente encerrar, que você que ainda não curte as nossas páginas da Pastoral Familiar de Amparo, possa curtir, além do Facebook, a gente tem o Instagram e também tem o YouTube. E todo esse trabalho que a gente faz via social, a gente divulga nas páginas do YouTube. Então, dá o sinalzinho, dá o like lá na moda de hoje, para que a gente possa divulgar ainda melhor nosso trabalho aí. Como se diz agora, depois da pandemia, a gente tem que ir para o lado do híbrido, né? Vai ser presencial e vai ser online. Então, para que você não possa perder de nada dos nossos trabalhos que a gente faz em benefício de nossas famílias, né? Então, queremos agradecer, Diácono, a sua participação. Quando quiser, a Pastoral Familiar de Amparo agradece. Fique à vontade. Quando se sentir tocado aí, pode vir partilhar momento. A gente programa e faz acontecer, certo? E aí, se você puder fazer a oração final para a gente, agradecendo a noite, agradecendo a Deus. E lembrando também, Diácono, né? Que esse mês de outubro, além de ser mês de Maria, mês de Nossa Senhora, é o mês das missões, né? Que onde somos convidados, né? Missionários. Então, é o mês das missões para todos. É a nossa missão, cuidar das famílias. Sim. Talvez a principal delas. Ok, Lúcio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esse pequeno tempo com vocês. Todas as vezes em que somos chamados a fazer algo desse tipo, a dividir essa experiência, a gente aprende, talvez não, com certeza a gente aprende muitas coisas, né? Então, sempre é muito valioso esse tempo aqui que nós estamos juntos. Então, eu vou fazer a oração final do nosso livro Hora da Vida. Em sequência, eu vou dar a bênção final, para que nós possamos ter uma boa noite de descanso. Oração final. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado,
seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Então, agora, já nos despedindo de cada um de vocês, agradeço pelo tempo disponível que vocês nos deram e vamos pedir a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Que o Deus, que pela sua ressurreição do vosso Filho único, nos deu a graça da redenção e nos adotou como filhos e filhos, nos conceda a alegria da vossa bênção. Amém. Aquele que por seu sangue nos deu a eterna liberdade, nos conceda por vossa graça a herança eterna. Amém. Pela intercessão da Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela que é quem cuida da nossa missão, dos nossos santos anjos da guarda, que foi o dia deles hoje. Desçam sobre cada um de nós, das nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos vocês, uma boa noite e que os anjos da guarda possam guardar e protegê-la a cada um de nós. Amém. Muito obrigado. Então, nosso muito obrigado e até amanhã, às 20 horas, pela página da Pastoral Familiar. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite.